Felipe, primeiramente, claro, parabéns pelo resultado, 10-0, resultado expressivo. Mas hoje a gente percebeu no primeiro tempo um time do Atlético mais forte na defesa, o Bahia com um pouco mais de dificuldade. O que você atribui a isso ali no primeiro tempo, essa dificuldade maior do Bahia para chegar ao ataque? Boa tarde, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela presença de vocês, sempre cobrindo o futebol feminino, cobrindo o Bahia. São vários pontos. A dificuldade que a gente encontra, ela está relacionada primeiro ao campo. Eu acho que o campo ele tem os seus revés aí, não está muito bem cuidado, então a gente precisa cuidar um pouco melhor do campo. O adversário ele veio se postando de uma maneira muito mais fechada, isso é bom, é um mérito para eles. E por muitas vezes, em condições assim, nossa equipe ela cai o estado de concentração, o estado de jogo. E esse fato faz com que a gente seja menos agressivo. Tanto que a gente fez algumas peças, algumas mudanças, algumas alterações estratégicas, e o segundo tempo nós fomos muito mais agressivos, fizemos acho que mais que o dobro de gols que o primeiro, chegamos muito mais, então eu atribuo muito a esses três aspectos aí. O João está aqui perguntando, o João Bahia está aqui perguntando no microfone, se a ideia era mesmo 4-1-4-1 e se está tudo bem com a Ellen, se ela saiu por sentir alguma coisa ou se ela saiu por uma opção sua. Fala, João, você tem um olho bom, hein, meu amigo? Não, a Ellen foi um planejamento, isso é uma coisa que o Bahia tem muito bom, saúde e performance sobre o guarda-chuva aí da Natália Bittencourt, tem um staff muito grande que toma conta dos atletas, ela está vindo de um processo de transição, então ela e a Loirão foram atletas que a gente tinha que fazer um controle de carga, ambas dentro de 30 minutos, e para não colocar as duas 30 minutos no final, numa condição de jogo que talvez precisasse de mais intensidade, como por exemplo foi com a Ariane, então a nossa estratégia foi iniciar com ela 30 minutos e depois a gente fazer a troca com a Ariane, que fosse até o final, e colocar a Loirão nos últimos 30. Sobre a parte estrutural, você pode até encontrar um 4-1, porque na verdade a gente faz uma linha de 4 e faz um losango, né? Então na verdade ele acaba caindo num 4-4-2. É que a Vilma, a gente tem colocado ela fazendo uma flutuação, então por vezes parece esse 4-1-4-1, mas ofensivamente a gente está num 4-4-2 losango. A ponta do losango é a Luana e você vai ver muito a Vilma fazendo essas mobilidades justamente para ela puxar em alguma meio-campista infiltrar, para dar um pouco mais de dificuldade no adversário. Você falou aí do esquema tático. Hoje Tchula joga mais um pouco como volante, né? Ela que é zagueira, ela inicia a carreira, ela já tinha jogado como volante, mas no Bahia não, ela sempre foi zagueira. Queria que você falasse um pouco dessa mudança tática da posição de Tchula. Como eu já citei em entrevistas anteriores, nós estamos experimentando algumas ações, algumas tentativas e alguns comportamentos. Tchula já joga de volante também. E é uma ideia, ela tem treinado muito bem como volante. Eu gosto muito de atletas que elas consigam fazer 2 ou 3 posições e dentro de uma partida que nós conseguimos fazer alterações sem necessariamente ter que fazer substituições, isso é muito importante. E aí então era também no plano do jogo, era que a Tchula fizesse o primeiro 45 aqui, era sim também tirar o Andy, não por demérito, a Andy inclusive fez mais um gol, fazendo até boas ações, uma necessidade ainda de maior intensidade. Mas também foi algo estratégico, a gente tem testado muito, vocês já viram, por exemplo, o Dan pela esquerda, a Camila agora pela esquerda, a Arielle, que foi por muito tempo zagueira ultimamente, a gente está testando na lateral, a Vilma, que sempre foi um pouco mais de meio, uma falsa 9 agora como atacante. Então, junto com as nossas necessidades do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Baiano, é identificar para o Campeonato Brasileiro características que vão potencializar as atletas para as próximas competições. Com o triunfo de hoje, o Bahia conseguiu garantir o primeiro lugar, na classificação em primeiro lugar. Então era um jogo mais ou menos de 6 pontos, já que o Atlético estava atrás da gente. Queria que você falasse um pouco da importância dessa tranquilidade de já em uma rodada de antecedência já estar classificado em primeiro lugar do grupo. Que ótima pergunta isso. Primeiro que na rodada anterior a gente já consegue uma classificação antecipada, né? Isso é muito bom. Então com 3 rodadas de antecedência dá oportunidade para isso, para que a gente venha para esse jogo podendo experimentar algumas coisas. Podendo fazer substituições, então isso é muito importante e a gente veio com esse jogo, o passado era classificar, esse jogo agora era garantir o primeiro lugar do nosso grupo. Isso tem sido cobrado das atletas, essa agressividade, essa intensidade, e é importante porque a gente consegue rodar elenco e não proporcionar um desgaste muito alto. Desde que eu cheguei, esse é um momento que nós temos um quantitativo maior de atletas disponíveis para o jogo, então isso acaba fazendo uma grande diferença.
e a gente agora consegue planejar estratégias para a próxima fase do campeonato. Então, alcançar esse triunfo faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para repensar os próximos passos.